Uma boa noite a todos. Prazer e privilégio estar com vocês aí, apesar do calor, né? Está calor para você, para nós aqui de terno aqui também não está diferente, né? Ou está até um pouquinho pior. Mas as tribulações, problemas e desconfortos aqui que a gente pode estar passando aqui são bem menores do que o prazer e a alegria de estarmos louvando o nome de Deus, orando, meditando na sua palavra. Vamos abrir a Bíblia em Daniel capítulo 2. E hoje nós vamos continuar a nossa série, né, estudando Daniel e Apocalipse. E o tema do estudo de hoje é os santos do Altíssimo e os 144 mil. Eu queria aproveitar assim e dar os parabéns aí de aniversário de casamento para o Abinal. Parabéns aí para vocês, viu? Deus abençoe. Não sei se é hoje ou é alguns dias aí. Tá durante a semana, né? Eu vi lá no Facebook, ó, preparando para o aniversário de casamento. Eliane, Deus abençoe muito vocês. E que o casamento de vocês seja sempre abençoado, como desejo para o meu também, né? A Carol não veio me acompanhar hoje, tadinha, está doente, ficou em casa descansando. Mas que Deus venha abençoar os casamentos de uma maneira geral aí do povo de Deus, que a gente sabe que não é fácil, mas é bom vivermos juntos, vivermos o amor, né? Então é isso. Agora sim, olha, quando a gente fala então nessa ideia, os santos do Altíssimo, os 144 mil, a gente está falando um pouco dessa ideia de fazer parte do grupo dos salvos, da família de Deus, daqueles que vão para o céu. E lá no céu a gente vai viver maravilhas sem fim. E eu já digo a gente porque eu sou um homem de fé, né? Estou incluindo eu e você nesse grupo aí. Quem é que vai estar lá, será, né? Dá uma olhadinha aí, Daniel 2, verso 44. Vamos ver algumas perspectivas sobre isso a partir da Bíblia. E aqui nesse versículo a palavra do Senhor diz o seguinte: nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino, que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Será que o reino de Dilma Rousseff vai durar muito? Eu não sou analista político, eu não vou falar bem do PT, nem mal do PT, não é o ponto aqui agora, eu acho que a gente já está um pouquinho saturado com isso, né? Mas hoje, dia 13 de dezembro, foi um dia importante de manifestações aí, o pessoal saiu nas ruas para pedir o impeachment, né, da nossa presidente. Eu não vou chamá-la de presidenta também não, tá? Apesar dela gostar de ser chamada assim. E a nossa presidente da República aí, ela está sofrendo um momento complicado, de reviravolta política, de problemas econômicos e tal. Eu não queria estar na pele dela, não só pelos problemas, mas, de fato, uma rotina complicada, estafante, imagina, né? A responsabilidade que uma pessoa assim tem dentro de um país como o Brasil. Ao mesmo tempo, não vamos ter ilusão de que é ela que manda no país, porque na verdade não é. A gente sabe que as instâncias do poder, existem instâncias acima da presidência da República, né? A própria instância do poder econômico e etc. acaba às vezes sendo mais influente do que simplesmente o cargo do chefe do executivo ali, né? Mas, fora das questões políticas, Daniel capítulo 2 está descrevendo essa sucessão de reinos no mundo, até que virá um reino que não será jamais destruído. Esse reino pertencerá a um povo, e ele vai então prevalecer sobre a face da terra. Agora, que povo é esse? E aí alguns já têm as suas aí apostas sobre esse povo. E durante muito tempo na história da humanidade, a maior aposta sobre que povo era esse, que iria reinar para sempre, etc., era o povo judeu. Por quê? Porque Deus deu a lei para os judeus, deu ali toda a experiência do êxodo, deu para eles ali toda essa questão de experiência com Deus. Aliás, a própria Bíblia é fruto disso. Daniel é um judeu escrevendo da perspectiva, então, de que Deus vai dar um reino para o seu povo. E aí, numa primeira instância, a primeira impressão é que esse povo é o povo judeu. Agora, independentemente dessa discussão sobre a etnia, sei lá, do povo, quais são as características do povo que vai herdar o reino? Vamos para o capítulo 7. E ali tem uma série de versos falando um pouquinho sobre como
quais são as características das pessoas que vão para o céu. Isso aqui não é um quadro exaustivo para tratar de todas as características, mas já dá para a gente uma certa visão ampla de quais são as qualidades que a gente tem que buscar em nós mesmos e uns nos outros, se a gente quer ter essa esperança de estar no céu um dia, né? Longe dos problemas desse mundo. Aí Daniel capítulo 7, verso 18, por exemplo. Os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Esse povo já é qualificado como santo. Os santos do Altíssimo. Verso 22, ele diz assim: veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então está aí, ó, um povo injustiçado, e agora Deus faz justiça, e eles são santos, né? Insiste-se nessa ideia. Verso 25, existe um poder, né, do chifre pequeno, que proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Então esses santos, eles não têm vida fácil no mundo, são pessoas perseguidas, dentro do contexto da sua fé e da sua fidelidade a Deus. Verso 27, o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Capítulo 8, versículo 13, fala da conversa entre dois santos, mas esses santos, eles extrapolam a esfera humana, e a Bíblia diz assim: ouvi um santo que falava, e disse outro santo aquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício diário e da desolação assoladora? Aqui a ideia é que existem dois anjos conversando, e eles são chamados de santos. O que isso tudo fala para a gente a respeito das qualidades do povo que vai para o céu? Bom, fala-se de santidade, fala-se de um povo que vence tribulações terríveis no mundo, e fala de um povo que tem uma certa identificação com o céu, tem comunhão com o céu. Então, os homens são chamados a ser santos, os anjos são chamados de santos, de alguma maneira nós temos que ser parecidos com os seres celestiais, ou de alguma maneira termos comunhão com o céu. Agora, por essas características, santidade, vitória, identificação ou comunhão com o céu, você acha que esses são a maioria dos seres humanos do mundo ou a minoria? Jesus falou um pouquinho sobre isso, né? Largo é o caminho que conduz à perdição e a maioria vai por ele. Mas o caminho da salvação é estreito e poucos andam por ele. Então, a gente entende que o povo que vai para o céu, infelizmente, é minoria. O que, aliás, lança inúmeras questões sobre a ideia da salvação pela graça, certo? Como é que é a salvação? É porque eu me esforço para andar no caminho estreito e obedeço a tudo, faço tudo direitinho porque eu sou muito bom e louvado seja eu? Não, não é assim que se chega no céu. O céu é um dom da graça de Deus que vem pela fé. E essa graça pela fé me inspira a andar nesse caminho estreito, de amor, de sacrifício, de obediência e etc. Mas não é por eu andar no caminho estreito que eu compro o céu pelas minhas próprias obras. Agora, se a salvação é por graça e a maioria não vai se salvar, tem alguma coisa complicada acontecendo no meio da humanidade. Existe um presente de Deus para a humanidade que está sendo rejeitado pelos homens, a salvação. E aí a ideia é que os salvos são o quê? Pequeno grupo, uma minoria. Alguns já poderiam dizer, então você faça parte de um pequeno grupo, olha aí, né? Então, um pequeno grupo, vai lá, se reúne com meia dúzia lá, que lá é a salvação. Calma, esse tipo de aplicação não é uma aplicação muito legal, não. O ponto não é esse. Entretanto, porém, por exemplo, Daniel, os seus amigos e os poucos fiéis judeus na Babilônia, são, entre aspas, um pequeno grupo, uma minoria de pessoas, no meio de uma sociedade cheia de problemas, com sexo, com feitiçaria, com idolatria, com um monte de problemas que a Babilônia tinha na sua época. E isso acaba sendo, então, um quadro mais ou menos parecido com a nossa vida, né? Ou pelo menos com o tempo que a gente vive. Uma minoria de pessoas interessadas em Deus e na salvação, e uma maioria vivendo aquilo que o mundo oferece. Agora, o livro do Apocalipse coloca para a gente algumas questões semelhantes a essas. Vamos lá para o capítulo 7,
e vamos ver os salvos no livro do Apocalipse, também conhecidos como os 144.000. Vamos dar uma olhadinha nessa ideia aqui, que é uma ideia interessante, ao mesmo tempo um pouco enigmática, e tem algumas polêmicas envolvidas nessa ideia aqui. E vamos lá pensar um pouquinho a esse respeito. Então a gente viu as características mais ou menos do povo salvo de Deus em Daniel, e agora vamos dar uma olhadinha nas características dos salvos no livro do Apocalipse. Aí a Bíblia diz assim: depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. E aí ele vai falando, né, das tribos de Ruben, Gade, Aser, Naftali e etc., as 12 tribos de Israel. Bom, aqui está uma questão interessante, né? Lembra que eu falei lá em Daniel capítulo 2, que povo é esse que vai ser salvo? E uma primeira leitura, uma primeira instância dá a impressão que é o povo judeu, que é o povo escolhido por Deus lá no Antigo Testamento e tal. Parece que o Apocalipse confirma isso. Se você quiser estar no grupo dos 144.000, você tem que fazer parte das tribos de Israel. E se você não fizer parte, um abraço para você, e acabou-se qualquer esperança de salvação para você. Será que é isso mesmo? Isso aqui tem a ver com o povo judeu? Bom, pode ser. Independentemente disso também, vai para o capítulo 14, e vamos dar uma olhada nas características desse povo, lá no capítulo 14, versos 1 a 5. E ali é o segundo momento do Apocalipse, onde se fala dos 144.000. Então é no capítulo 7 e no capítulo 14. Em grande medida é aí que estão concentrados os textos que falam desse grupo. E a Bíblia diz assim: olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e junto com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu Pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que eu vi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém pôde aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens. Primícias para Deus e para o Cordeiro. Não se achou mentira na sua boca. Eles não têm mácula. Olha que ideia interessante. Um povo sem mácula. Lembra da santidade lá, dos santos do Altíssimo? Tá uma ideia bem paralela aqui, né? O povo que vai para o céu é um povo fiel. No sentido da santidade, no sentido de não estarem aí maculados com as coisas do mundo. Inclusive, algumas questões interessantes aqui, né? De vez em quando, o povo usa essa imagem aqui que os 144.000 tocam harpa, para falar de música, né? Eu fico muito impressionado com essa postura aqui. Eu acho interessante, até porque, em tese, a harpa é um instrumento que suave, né? É um instrumento tranquilo. E aí, muitas vezes, se usa essa ideia para dizer que o povo de Deus tem que cantar música tranquila, bem assim, relax, até meio New Age, talvez, né? Começar a tocar Enya na igreja, sei, aquele clima meio tranquilo. Então, beleza. Só que assim, o que se esquece nesse tipo de ideia aqui, é que, olha só o verso 2 aí. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, de grande trovão. Imagina uma harpa feita de trovões. Aí tu pode pensar, como é que é a música desse pessoal aqui, né? Se você for querer dizer que isso aqui é uma música muito suave, porque está dizendo de harpa, tu vai ter que lidar com o elemento trovão. E aí, quem sabe, o heavy metal vai ficar leve.
para você lidar com essa ideia. Então, a grande questão aqui não é, isso aqui não está falando de música, para você tocar música com bateria ou sem bateria, tudo besteira. O ponto aqui é o quê? O 144 mil é um povo de louvor, poderoso na presença de Deus. Louvor de coração, louvor sincero. Por quê? Porque tem fidelidade, porque tem amor, porque tem respeito, porque tem intimidade e amizade com Deus. O ponto não são qualidades musicais. Pode ser que tenha alguém que tenha qualidade musical, que possa cantar música bem afinada, sem bateria, sem rock, sem nada disso, mas que não tenha o coração amando a Deus e amando as pessoas. Por um outro lado, tem gente que pode fazer músicas aí que a gente não gosta, e eu inclusive não gosto de muitas músicas, mas que de repente estão louvando a Deus com sinceridade, de forma que quem julga essa questão é Deus, não sou eu. E também Deus não deu para a gente um tratado musical na Bíblia, para a gente ficar com essas polêmicas vazias, pequenas, simplesmente para condenar aquilo que Deus não condenou na palavra dele, tá bem? Mas o ponto, enfim, né? Independentemente das polêmicas musicais, vejam bem, o povo dos 144 mil é um povo que segue o Cordeiro onde o Cordeiro vai. É um povo que, de alguma maneira, é fiel, é santo, não se contamina com aquilo que o mundo oferece. Então, são virgens, né? Uma ideia bem interessante, inclusive, né? Não se contaminam com as mulheres e tal. A mulher com esse símbolo da contaminação, do pecado sexual, sei lá. Inclusive, o Apocalipse depois fala da prostituta, lá no Apocalipse 17, coisas dessa natureza. Então, assim, ó, é um povo santo, e de alguma maneira também, os 144 mil são um povo que é igual o povo de Daniel lá, também vence tribulações. Dá uma olhada, por exemplo, no capítulo 15 aí, no verso 2 e 3. Aí se diz assim, ó: vi um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta e da imagem do seu nome, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Então a ideia é a seguinte: os 144 mil são as pessoas que vencem a tribulação do Apocalipse 13, onde o mundo inteiro adora a besta. E por isso é importante essa adoração deles ao Deus verdadeiro. Está entendendo? O problema aqui não é questão musical, a questão é quem está sendo adorado. E aí, enquanto o mundo adora a besta, o demônio e o pecado, os 144 mil adoram o Deus verdadeiro e são fiéis e seguem a Ele onde quer que Ele vá. Esse é o quadro que o Apocalipse está apresentando. Eles têm comunhão com o céu, obviamente, eles cantam. Lá no Apocalipse 15, eles já estão no céu louvando lá o nome do Senhor. Agora sim, ao mesmo tempo, essa ideia de que tem 144 mil salvos, ele lança algumas pessoas em algum tipo de medo de que esse número seja literal e pequeno demais. Seja na história humana inteira, que é pior ainda, ou até mesmo hoje. Se eu disser para você hoje, só tem 144 mil pessoas salvas na face da terra, que são santas, que seguram aí as tribulações e são fiéis a Deus no meio da tribulação, e etc. Você se sentiria parte desses 144 mil? Tem 7 bilhões de pessoas na face da terra. Você está no grupo dos 144 mil melhores aí, melhores que os outros, tipo o fariseu, graças te dou porque sou melhor do que os demais homens? Tu se sente assim? É isso aí mesmo? É para isso que foi dada a mensagem dos 144 mil? Bom, vamos agora sair das polêmicas e vamos para as soluções. Vamos voltar para Daniel capítulo 7. E agora a gente já colocou boas questões e vamos atrás de boas respostas da palavra de Deus. Daniel 7, versos 13 e 14. Vamos responder algumas questões aí sobre as polêmicas a respeito dos salvos dos 144 mil. Daniel 7, a partir do verso 13, diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio e a glória e o reino, para que os povos, nações, homens de todas as línguas o servissem, e o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Opa! Agora, esse reino único é formado de súditos de muitos reinos, de muitos povos e de muitas línguas, demonstrando claramente que salvação não quer dizer pertencer a uma família escolhida. Essa, inclusive, é uma das bases para a mensagem de Paulo no Novo Testamento.
Tem gente que nasceu na família de Abraão, mas não tem a fé de Abraão. E não vai ter o destino eterno de Abraão no céu. Vai se perder. Ao mesmo tempo, tem gente que nasceu no mundo pagão, que não tem circuncisão, que não tem um monte de coisa. Mas crê no Senhor Jesus. E a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. De maneira que, no próprio Antigo Testamento está a ideia que a salvação não é simplesmente para uma etnia, para um povo, mas para o mundo inteiro, todos os povos, todas as nações, de todas as línguas. Portanto, se você não nasceu em Israel, da tribo X ou Y, dá para respirar um pouco aliviado ao estudar a palavra de Deus, tá bom? Então o Evangelho é isso aí, não é uma mensagem só para judeu. O Evangelho é uma mensagem para todo ser humano na face da terra. Aliás, o próprio livro do Apocalipse, né? Vamos voltar lá. No capítulo 14, no verso 6, se diz o quê? Que o Evangelho deveria ser pregado, né? Dentro do seguinte contexto. A cada nação, tribo, língua e povo. Para o mundo inteiro, todos os povos, em todos os lugares, a palavra de Deus vai ser pregada, o que indica que todos podem ser salvos na face desta terra. E aqui, a gente já começa a ver que o texto que fala dos 144 mil é um texto simbólico. Por quê? O texto fala das tribos de Israel, mas no final das contas, você não precisa estar ligado literalmente a uma tribo de Israel. Vamos pensar que eu não nasci nem na tribo de José, nem de Gad, nem de Judá, nem de Naftali, nem de ninguém. O tadinho, o meu pedigree é fraco, é ruim pra caramba. O meu pedigree remonta a esses índios aqui que moravam aqui, não sei aonde. Tem índio, tem os escravos, os negros, tem não sei o quê, tem de tudo. Tem português, tem espanhol, só não tem judeu. Aí eu estou perdido agora porque eu não faço parte da tribo tal. Não tem nada a ver. Isso já demonstra para nós que salvação não é uma questão de se pertencer a uma tribo. E todas as outras tribos estão excluídas. Essa não é a realidade. Agora, o que mais? E a questão do número? Pastor, a Bíblia é clara, dizendo que é 144 mil. Só adventista nós somos quanto aí? 15 milhões? Mas daí está complicada a questão, né? Será que tem 144 mil pastor? Pelo menos o pastor vai para o céu. Vocês não vão, problemas seus, né? Pelo menos eu vou, né? Será que é assim que a gente deve lidar com a questão? Tem algumas pessoas, inclusive, que acham isso, né? Tem igrejas que pregam que só vai 144 mil para o céu e acabou e não vai mais ninguém. Umas ideias, né, meio complicadas. Mas, para a gente entender isso aqui, existe uma questão importante no estudo da Bíblia, que é essa dinâmica que o livro do Apocalipse aponta, entre aquilo que João ouve e aquilo que João vê. Você sabia que tem uma questão interessante por detrás disso? Vou dar uma dica aí para vocês. Dá uma olhadinha em Apocalipse 5, versos 5 e 6. Eu já estou terminando, tá? Acho que só mais 20 textos, não, brincadeira. Apocalipse 5, versos 5 e 6. Olha que questão interessante aqui, para você poder entender essa questão do número 144 mil. Capítulo 5, verso 5, a Bíblia diz assim: Todavia, um dos anciãos me disse, não chore, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi, no meio do trono, dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Veja que coisa interessante. Quando o ancião fala com João, ele ouve, que informação? O leão da tribo de Judá venceu. Aí tu já imagina na tua mente um leão, certo? Inclusive essa é uma imagem famosa do Apocalipse, é o leão, certo? Aí, isso é o que João ouve. Quando ele vira para olhar o leão, o que ele vê no trono? Um cordeiro. Ele vê uma coisa diferente ou não é? Mas é a mesma pessoa, simbolizada ali Jesus, né? Jesus ele é descrito como o leão da tribo de Judá e como o cordeiro de Deus. É as duas coisas, é uma pessoa só, é Jesus. Concorda comigo? Fechou? Agora vai para Apocalipse 17. Dá uma olhadinha ali, versos 1 a 3. E vamos ver essa dinâmica entre o que João ouve e o que João vê. E a Bíblia diz assim: Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande prostituta, que se acha sentada sobre muitas águas, e com quem se prostituíram os reis da terra.
com o vinho da sua devassidão, foi que se embebedaram os habitantes da terra. Transportou-me em espírito a um deserto, e eu vi uma mulher montada numa besta escarlata, besta com nome repleta de nomes de blasfêmia, 7 cabeças e 10 chifres. Veja bem, o anjo falou com ele e disse: eu vou te mostrar uma prostituta sentada sobre as águas. Não é isso? É o que ele ouve. Aí ele já imagina uma mulher sentada nas águas. Quando ele vira para ver, o que ele encontra lá? Uma mulher sentada numa besta. Mas veja bem, a mulher sentada sobre a água e sobre a besta é a mesma entidade. Não vamos deter tempo agora para identificar essa entidade, beleza? Só para você entender que o que João ouve e o que João vê são símbolos diferentes para descrever a mesma entidade. E aí você entende o problema dos 144 mil. Volta lá para o capítulo 7. No verso 4 diz: ouvi o número dos que foram selados, 144 mil. Ele ouviu. Agora olha o verso 9. Depois destas coisas, o que eu fiz? Eu vi. E o que foi que ele viu? Uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas. Sabe quem são os 144 mil? Uma grande multidão que ninguém é capaz de contar. Não tem número literal aqui. Ai, é 144 mil salvos, 144 mil pastores adventistas, 144 mil testemunhas de Jeová, 144 sei lá o quê, qualquer coisa. Não é isso. Agora entenda, qual que é o símbolo do número 144 mil? 12 vezes 12 vezes 1000. 12 sempre é o número do povo de Deus, né? 12 é 12 tribos de Israel, 12 apóstolos de Jesus, sempre é 12, né? 12 vezes 12, 144. Vezes 1000 é a amplitude, a perfeição, a totalidade dos salvos. É isso que simboliza o número. É como eu digo para a Carol assim: Carol, 1000 beijos para você. O que eu estou querendo dizer para ela? Não é 1000 número literal, é o quê? Beijo infinito para ti. Pode ser muito mais do que 1000, inclusive, certo? Veja bem, tranquilo? Então, essa é a ideia dos 144 mil, não é um grupinho pequenininho, é a totalidade dos salvos, e ninguém pode contar a totalidade dos salvos. Portanto, vejam bem uma coisa importante, a palavra de Deus não está diminuindo a porta da salvação. E se os salvos são uma grande multidão que ninguém pode contar, mas os perdidos são maiores ainda, isso é simplesmente uma triste realidade do ser humano que escolhe o pecado ao invés de escolher o caminho de Deus. Para a gente terminar, eu vou falar um pouquinho da ideia da santidade. Percebam assim, olha, a Bíblia fala de que os santos do Altíssimo, ou 144 mil, são pessoas fiéis a Deus. Você é fiel a Deus? E nesse momento acontece uma coisa interessante. Você até pode ser fiel, mas a gente tem uma certa barreira para dizer que a gente é fiel. Porque por mais fiel que a gente seja, a gente conhece as nossas imperfeições. Então, por exemplo, eu não traio a Carolina, até porque casamos há 2 meses, né? Deus o livre, se eu trair a menina já com 2 meses, está morto, né? Mas veja bem, eu não traio a minha esposa, tá? Eu não tenho outra mulher e tal, etc e tal. Beleza, tranquilo. Então, veja bem, eu sou fiel ou não sou? Sim, claro que sou, pelo menos por enquanto, e agora, nesse momento, beleza, ok. Só que vejam bem, eu não sou um marido perfeito para ela. Eu tenho meus limites, meus problemas, etc e tal. Então, se você me perguntar se eu sou um marido fiel, perceba que a resposta é sim e não. Sim, eu sou fiel, porque eu não estou aí traindo, não estou fazendo nada que não deve se fazer. Ao mesmo tempo, eu não sou um marido perfeito para ela. Então, veja bem, quando a gente pergunta para as pessoas, você é fiel? As pessoas ficam um pouco entre essas duas coisas. Não, olha, eu não sou a Dilma Rousseff, não, enfim. Eu não sou aí alguém que está roubando, que está fazendo as coisas erradas e tal. Ao mesmo tempo, eu tenho as minhas imperfeições e os meus pecados. E por causa disso, quando a gente diz que o povo de Deus tem que ser santo, tem que ser fiel, algumas pessoas ficam desesperadas. Não, mas eu não sou nada disso, aí não é para mim, não. Eu não posso seguir nesse caminho, porque eu tenho problema com sexo, ou com dinheiro, ou às vezes eu falo um palavrão, às vezes eu falo uma mentira, eu tenho lutas com pecados X ou Y. Então, para mim, esse caminho não serve. Agora, veja bem, eu concordo
que todos nós pecamos. Ainda assim, nenhum de nós precisa ser escravo do pecado. Nós não conseguimos evitar as nossas imperfeições, mas nós devemos criar vergonha na cara, sim, e evitar aquilo que seja uma postura de infidelidade clara, direta e rebelde contra a palavra de Deus. Não vale a pena trocar o céu por nada nesse mundo. Essa é a grande realidade. Então perceba, se você estuda o livro de Daniel, lá no capítulo 6, os caras fazem todo um complô para jogar Daniel na cova dos leões, e ali a Bíblia diz, e não se achava nele erro ou culpa, porque ele era fiel. Da perspectiva humana, Daniel não tem pecado. Os homens olham para ele, o cara não desvia dinheiro, o cara não faz nada errado, o cara é um santo, literal mesmo. Só que chega no capítulo 9, o que Daniel fala? Senhor, eu tenho pecado, Senhor, eu e o meu povo de Israel transgredimos a tua lei. Lê lá Daniel capítulo 9. Ele reconhece que ele é um pecador. Da mesma maneira, João no livro do Apocalipse, ele fala dos 144 mil, e aí lembra que uma das características do povo santo é ter comunhão com o céu. E João é um homem que tem comunhão com o céu. Aliás, ele recebe a visita de um anjo que dá a visão do livro do Apocalipse para ele, certo? E aí o anjo vai passando ali a visão para ele. Chega no final do livro, o que João faz? Ele tem tanta comunhão com o céu que ele quer adorar o anjo. E se prostra diante do anjo, e aí o anjo briga com ele. Não faça isso, eu sou conservo teu, adora a Deus. Não adorar anjo nenhum, criatura nenhuma, adorar somente a Deus. Então veja bem, Daniel e João eram fiéis, mas não eram perfeitos. 144 mil devem ser fiéis. Isso não quer dizer que eles precisam ser perfeitos, porque se precisasse ser perfeito, 144 mil não ia ser um número pequeno, 144 mil ia ser um número grande. Aliás, impossível de encontrar na face da terra, 144 mil pessoas sem pecado. O único sem pecado morreu numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia. O resto é resto, ponto final. Porque os 144 mil, eles vão vencer o pecado, porque só tocam harpa, são vegetarianos, isso e aquilo. Gente, que besteira. Gente que toca harpa também peca, gente vegetariana também peca, não sei se você sabia disso. Pelo amor de Deus. Se vencer o pecado fosse para onde tocar harpa e ser vegetariano, todo mundo aqui não precisava pecar mais. Como se a vida fosse simples assim. Tem gente criando teoria em cima da palavra de Deus para amarrar um fardo em cima dos outros, em nome dos 144 mil, que nem eles não carregam, porque todo mundo que prega que você deve ser sem pecado, todo mundo que prega isso também peca. Que história é essa? Isso não faz sentido. Mas para a gente terminar, lembra que os 144 mil não tem mácula porque eles não falam mentira? Uma das características é essa. Aí a Bíblia diz assim, se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos e a verdade não está em nós. Quem diz que não tem pecado é um mentiroso. Portanto, para fazer parte dos 144 mil, tem que reconhecer o pecado. Tem que dizer, eu sigo Jesus. Aliás, os 144 mil não seguem Jesus? Quem que segue Jesus? É santo ou é pecador? Veja bem, para seguir Jesus tem que ser pecador e aceitar Ele, ser batizado, tu reconhece que tu é um pecador. Se você fosse sem pecado, tu não precisava de Jesus. 144 mil para seguir a Jesus, não é pessoa santa e perfeita e sem pecado. Por isso, todos nós podemos fazer parte dos 144 mil. Basta o quê? Claro, tem que ter fidelidade ou não? Claro que tem que ter. Isso não quer dizer perfeição, mas quer dizer fidelidade. Agora, essa mensagem alivia essa paranoia toda dos 144 mil aí, que às vezes tem dentro de algumas igrejas, que querem fazer a salvação tão difícil de encontrar que ninguém encontra. E a grande realidade é outra. Jesus comprou a salvação para todo mundo. E o livro do Apocalipse diz, quem quiser venha e beba de graça da água da vida. Basta querer, basta vir a Jesus, e Ele vai te dar a salvação eterna. Claro, você vai ser transformado? Vai. De uma pessoa mentirosa vai ter que se tornar verdadeiro e verdadeira? Sim. Mas isso é ruim, por acaso? De uma pessoa escrava de sexo, de droga, de música, sei lá do quê, tu vai se tornar uma pessoa liberta. Mas isso é ruim, por acaso? Claro que não. Louvado seja Deus pelas transformações que Ele faz na nossa vida. E se Ele não transforma tudo, calma, Ele tem o tempo dEle. No tempo certo, Jesus vai voltar e vai destruir o pecado para sempre. E se Ele não fez isso até hoje, Ele tem as razões dEle. E quando a gente chegar lá, a gente pergunta para Ele.
A gente faz um na mira da verdade, aí não vai ser com o Leandro Quadros, não. Esquece o Leandro Quadros e chega para Jesus. Jesus, e aí? Por quê? Ele vai responder por quê. E no final, Deus é justificado pelas suas obras, porque Deus é sábio naquilo que Ele faz. Assim, irmãos, a gente termina essa mensagem lembrando, para fazer parte dos 144 mil, tem que ter a santidade, não é perfeição, mas a santidade. Tem que estar capacitado a vencer tribulações. E olha esse país como é que está. Se isso aqui não é tribulação, eu não sei o que é. E tem que ter comunhão com o céu. Tem que ter comunhão com o céu. Eu não sei como é que está a tua vida, mas eu espero que você busque essas qualidades nos teus relacionamentos, no teu namoro, no teu casamento, na tua empresa, no teu trabalho, na tua escola. Busque fidelidade a Deus, busque vencer qualquer parada aí que aparecer para te derrubar, e tenha comunhão com o céu, e assim se prepare para fazer parte do grande coral dos 144 mil. Aí tu vai tocar uma harpa, vai parecer um trovão, tá? Você vê o poder dessa tua harpa aí que você vai tocar. Irmãos, eu devo ter passado um pouco do tempo, imagino, já peço desculpa. Não, está 4 minutos para as 9, então ficou no tempo certo. Agradeço a paciência de vocês, sei que está calor para vocês, para mim também. Mas de qualquer maneira eu acho que a gente conseguiu aprender, conseguiu crescer. E como é que faz um apelo numa mensagem dessa? Você que quer tocar harpa, vem à frente? Não, não é esse o caso. Você que quer fazer parte da elite de Deus. Mas a elite não são os melhores, isso que é a teoria, né? Interessante do cristianismo. A elite de Deus não são os melhores que os outros. A elite de Deus são aqueles que reconhecem que todo mundo é pecador e que querem fazer a diferença na vida dos outros pecadores também, para levá-los para o céu, através da rádio, através da vida, através de tudo, certo? Essa é a elite de Deus. Nós não somos melhores que ninguém, mas nós estamos numa missão. E lembra, 144 mil dá para dividir em aquelas fileirinhas assim, tudo bem organizadinho. Aliás, é um quadrado perfeito, né? 144 mil. É um exército, e nós vamos guerrear. Mas a nossa guerra não é para matar, não é para brigar, não é para condenar. A nossa guerra é para salvar o ser humano. E você tem que fazer parte dessa guerra aí. Tem que ter a santidade, tem que ter a comunhão com Deus, tem que estar disposto a vencer a tribulação, e vai na fé, porque Jesus vai na tua frente, e Deus vai te usar, e Deus vai te abençoar, e você vai ser instrumento de salvação na tua família, na tua empresa, na rua, onde quer que você vá, Deus vai te usar poderosamente. Isso é fazer parte dos 144 mil. Não é ilusão de quem vive sem pecado, é realidade de quem ama a Deus e de quem ama o ser humano. Deseja você fazer parte desse grupo aí, de amor a Deus e de amor ao ser humano? Claro, que se eu pintar um quadro do céu para você, tu vai dizer que sim, né? No céu é tudo perfeito, não tem Dilma, não tem problema nenhum, tá? Estou falando muito mal da Dilma hoje, né? Não tem esses problemas todos aí do mundo, né? Que também não é culpa da Dilma, vamos ser claros também, né? O problema de um mundo podre de pecado, não tem nunca mais. Aí todo mundo quer ir para o céu. Agora, quem quer ter santidade? Nem todo mundo quer. Quem quer ter comunhão com Deus? Nem todo mundo quer. Quem quer passar por meio da tribulação e ainda assim continuar fiel a Deus? Nem todo mundo quer. Então queiram santidade, comunhão com Deus e vencer as tribulações no mundo que a gente vive. Se vocês fizerem isso, pode cair o mundo, vocês vão viver em paz. Cai 1.000 ao teu lado, 10.000 ao teu direito, tudo não será atingido. E se você for atingido e morrer, ainda que morra, você vai viver para sempre ao lado de Jesus. E o resto é resto. O que mais o que o mundo pode oferecer que é maior e melhor do que isso? Nada. Nada que o mundo oferece pode ser maior ou melhor do que isso, eu garanto para você, em nome do Senhor Jesus. Eu não vou pedir para você vir à frente, não vou pedir para você assinar o seu nome no meu livrinho dos 144 mil, mas eu vou pedir para você andar no caminho estreito. E essa é uma decisão que eu espero que você tome no coração e manifeste ela na realidade, no teu dia a dia e na tua vida, tá bem? Não sei se todos aqui são batizados ou batizadas ou não. Se tem alguém aqui que precisa nascer de novo, rebatismo, voltar para a igreja, tem alguém aqui afastado, se tem alguém aqui precisando entrar no tanque batismal para ser perdoado dos seus pecados e andar em novidade de vida, pode me procurar no final, não vou te expor aqui à frente, a gente vai anotar o teu nome, vamos visitar, vamos estudar a Bíblia, vamos ver tudo o que precisa para a gente estar em comunhão com Deus e uns com os outros, na direção da volta de Jesus, tá bem? Vamos nos colocar em pé, todos nós, e vamos entregar a nossa vida nas mãos do Senhor. Agora já é 9 horas, já podemos terminar, tá bem? Vamos orar.
Senhor Deus maravilhoso, eterno e querido, em nome de Jesus, obrigado pela mensagem da Tua palavra nesta noite, Senhor. O Senhor sabe, Pai, que nós temos vivido um momento duro e difícil no nosso país, Senhor. E nós não temos muita solução humana, não. Talvez nós não temos nenhuma solução humana. Mas nós clamamos em nome de Jesus em favor do nosso país, em favor da vida de cada um de nós, Pai. Clamamos pelos governantes desse país, inclusive a presidente do nosso país, os senadores, os deputados, toda a classe política desse país. O Senhor sabe quanta sujeira, quanta podridão existe naquele meio, mas nós também reconhecemos que não é só lá que existe pecado. Nós também somos pecadores. Nós não somos melhores do que eles. Por isso, pedimos perdão pelos pecados deles e pelos nossos pecados também nesta noite, Senhor. Assim, Deus, vem fazer a Tua obra de salvação, de graça, de misericórdia, para abrir os nossos olhos, para a gente andar no caminho estreito. Não para tentarmos nos salvar por nós mesmos, mas para vivermos a salvação que só vem de Ti, Senhor. Que a gente não troque o céu por nenhum sexo, nenhum dinheiro, nada que o mundo oferece. E que através disso, Pai, o Senhor também nos use no nosso trabalho, na nossa família, para levarmos a Tua mensagem de salvação e que essa salvação seja efetiva na vida das pessoas, Pai. Queremos fazer parte do grupo dos 144 mil, esse exército que Te ama e que Te segue. E por isso, ousamos crer no Teu nome e na Tua salvação, em nome de Jesus. Amém. Um abraço a todos.